seja, a humanidade ela é toda infantilizada, nessa certeza absoluta de que alguém cuida de nós, que a gente pode fazer todo tipo de traquinagem, de corrupção, que no final tudo tudo só dá certo no final do filme hollywoodiano. A vida humana é um pouco mais complexa que isso aí. Quando a gente fala de revelação cósmica, né? O que seria, para trazer essa reflexão para o pessoal, o que seria a revelação cósmica e como que ela pode impactar na nossa percepção de realidade? Se nós observarmos a história, nós veremos que há etapas ao longo das páginas da nossa lenta e penosa evolução em que acontecem, vamos assim dizer, eventos que terminam trazendo uma maior gama de conhecimento, de informação. Na hora em que você observa um livro muito singelo que Chico Xavier lançou em 1947, com seu mentor espiritual Emmanuel, chamado A Caminho da Luz. Nesse livro, Chico e Emmanuel falam num programa de revelações sucessivas que, entre aspas, o Cristo cósmico teria encomendado e que estaria sendo aplicado ao longo da história humana. Então, essas revelações sucessivas, se nós formos bem observar, elas acontecem desde que a racionalidade humana começou a funcionar de uma ou de outra maneira. Então, várias revelações foram feitas. Em termos daquilo que eu posso compreender de estratégia da espiritualidade, há uma revelação psíquica feita por Kapila, quando ele, lá na Índia, cerca de 2.600 anos atrás, introduziu o Sankhya, que é um sistema doutrinário agnóstico, mas que extremamente profundo. Depois, revelação espiritual, Allan Kardec, segunda metade do século XIX, tentou organizar as informações, compilando as principais notícias sobre um contexto maior que envolve a vida humana. E agora seria uma outra revelação, a revelação cósmica, mas essa revelação cósmica não é esse conjunto de coisas que eu faço e outros humanos também fazem. Não, não é isso. A revelação cósmica ainda vai acontecer porque ela em si é um conjunto de fatos, de eventos. Não é fulaninho falando, nem dizendo a opinião dele, ou o que ele acha, ou o que ele acredita. Não é isso. A revelação cósmica é exatamente o final de todo esse processo de revelações nos quais a humanidade foi, bem ou mal, evoluindo através disso aí. A revelação cósmica é um conjunto de fatos. Esses livros, palestras que eu e outras pessoas estão escrevendo nesses tempos que estamos vivendo é apenas um acender de luzes no sentido de tentar chamar a atenção para o fato, mas ainda não é o fato em si. Quais seriam esses fatos que estão sendo revelados? Tem alguns que você pode compartilhar conosco? Olha, o principal dele refere-se à eminência de que alguns assuntos não podem mais permanecer embaixo do tapete. Não podem mais ser posse de escolas ou grupos iniciáticos ou famílias ou macroforças superpoderosas. Esses assuntos eminentemente importantes para o progresso humano, eles têm que ser, entre aspas, destravados no sentido de sair do controle de certos núcleos que os detêm. Então, torna-se iminente um conjunto de fatos que deverão ocorrer sob a forma de choques de realidade, choque no sentido de que, como nós somos conduzidos a pensar de uma certa maneira, esses acontecimentos nos convidarão a jogar a velha maneira que nós pensamos sobre fora, a realidade? Sobre tudo. Sobre tudo. E olharmos com novos olhos o que está acontecendo, sob pena de não entendermos. Então, um dos assuntos mais eminentes desse processo é a estúpida noção que nós temos de estarmos sozinhos no universo.
Isso é fruto de um isolamento planetário, que há todo um contexto que a história oficial não percebe porque faz vista grossa, mas que está profundamente registrado em páginas e páginas de mitologias. Só que essas mitologias foram jogadas fora como sendo algo sem importância, e a história que o ser humano ortodoxo resolveu dizer que existe é a partir do ponto em que ele acha que é preferível contar os fatos e o para trás joga embaixo do tapete. Então, esse isolamento em que a Terra vive, sem saber se há vida além da Terra, se há vida antes e depois da vida humana, isso tudo está a ponto de ser revelado, mas não por achismo, opinião ou revelação de algum iluminado, mas pelos fatos. Então, a iminência de um primeiro contato oficial com seres de fora, a iminência de retomada de contatos com seres extrafísicos e a própria questão do mundo espiritual que envolve tudo isso, esse tripé de fatos que deverão começar a ocorrer, na verdade já estão acontecendo, mas ainda não no sentido de fazer cumprir todo um processo que foi anunciado por essas revelações antigas. Isso seria para os tempos que estamos vivendo. Então, esse choque de realidade que a geração de humanos que atualmente vive na Terra terá, fará com que percebamos que muito daquilo que nós nos acostumamos ou fomos obrigados a acreditar ou a pensar que é verdade, não tem nada de verdadeiro. E que a verdade mesmo, ela precisa ainda ser descortinada com outras lentes e também uma parte dela ainda está por ser construída. Nós não temos uma coisa nos esperando ali na esquina. Só. Nós temos outras esquinas, outras encruzilhadas, como os nossos irmãos que estudam a doutrina dos orixás se referem. Enfim, é a hora da maioridade espiritual do ser terráqueo. Isso não virá pelo que já está posto, virá pelo que vai acontecer. A maioridade que você diz é o fato de que a humanidade hoje vive um período de infantilidade. Total. E devemos ir para a fase adulta sem passar para a adolescência. Não vai dar tempo. O que significa não passar pela adolescência? É o choque de realidade. É aquilo em que, em tese, como você deveria se preparar todas as etapas de um curso para poder chegar a bom termo na conclusão. Nós não vamos poder passar por essas etapas porque todas elas foram consumadas por um grau de cretinice da nossa parte humana, no sentido de corromper todos os processos elucidativos e esclarecedores, fornecendo verdades falsas, mantendo todo mundo manipulado. E qual é o cerne dessa questão? É aquilo que Immanuel Kant, filósofo alemão, costumava chamar a nossa atenção quando ele dizia: o intelecto humano vale pela sua capacidade de colecionar incertezas. E não certezas, né? E não falsas certezas. Porque certeza é só quando você consegue provar a você que aquilo está correto, que aquilo é real. Nós não podemos dar por sabido aquilo que a gente ainda precisa saber. Quando você dá por sabido que você ainda não sabe, o nome disso é transtorno cognitivo. É quando você faz uma leitura da realidade qualquer ou inventa, mas que lhe seja agradável. E você passa, então, a acreditar naquilo, a ter certeza, mas você não consegue demonstrar você próprio. O nome disso é transtorno cognitivo. Qual o drama da humanidade? É que nós fomos, desde há muito, infectados por essa doença na hora em que todos passamos a ter absoluta certeza de que Deus existe, de que Ele ama a humanidade, de que Ele cuida da gente, de que Ele se incomoda com o sofrimento humano, e essas são as certezas que os humanos colecionam. Mas nada se prova. Ao contrário, a leitura dos fatos aponta para uma conclusão diferente disso. Porque se existe alguém que se incomoda com o sofrimento humano, e esse alguém é perfeito, onisciente, onipresente, onipotente, superpoderoso, blá, 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 e não faz nada a cada segundo
da nossa conversa aqui, tem criança sendo estuprada aí. Ninguém se incomoda, nunca se incomodou. Não, mas Deus cuida da gente. Cuida como? Ah, não, eu acredito. Ok, aí é o campo da fé, que a gente tem que respeitar a fé de todo mundo. Mas o nome disso é o quê? Transtorno cognitivo. É quando você cria algo, é o famoso me engana, que eu gosto. Qual é o problema de você acreditar em algo que você não sabe que é verdade? Nenhum e todos, depende do que você fizer disso. Nenhum, se isso for uma crença, e todos nós humanos precisamos de auto-engano de vez em quando para levar a vida adiante, que a vida não é fácil. Mas se o fato de eu achar que Deus vai perdoar todas as corrupções que eu cometer, todos os crimes que eu fizer, se eu achar que Deus, ele no final vai ajeitar tudo e por isso eu não desperto minhas potencialidades e nem cobro de mim mesmo dignidade, porque Deus no final ajeita tudo, aí o transtorno cognitivo se transforma em transtorno psíquico. Aí surgem psicopatias, paranoias, desonestidade intelectual, ou seja, a humanidade ela é toda infantilizada. Nessa certeza absoluta de que alguém cuida de nós, que a gente pode fazer todo tipo de traquinagem, de corrupção, que no final tudo tudo só dá certo no final do filme hollywoodiano. A vida humana é um pouco mais complexa que isso aí. Mas tratar a vida com essas cores, então, isso é a idade infantil. Nós todos vivemos dessa infantilidade. Esses eventos que estão para acontecer vão nos cobrar uma maturidade que nós não temos. Então, ou vamos criar essa maioridade improvisada para lidar com tudo isso, ou simplesmente os choques de realidade nos cobrarão preços altíssimos em todos os campos da vida, pela nossa incapacidade de lidar com eles. E isso já começou. O problema ambiental é uma das faces disso aí. Já começou a falência do sistema financeiro internacional, com dívidas externas de países que são impagáveis pelas atuais regras da economia. Ou seja, se nós formos olhar os campos da vida, em nenhum deles tem uma resposta fácil para os problemas acumulados naquele setor. Todos eles demandam choques de gestão ou de realidade, porque o ir lentamente já não funciona. A coisa está represada, vai explodir. Isso no campo virótico, no campo alimentar, no campo energético, no campo político, no campo espiritual e também no campo da geopolítica cósmica, porque nós não estamos sozinhos. E a gente aqui na certeza de que Deus vai fazer tudo por nós. É uma infantilidade sem tamanho. Mas é isso mesmo que nós humanos fomos condicionados a ser, infantis.